Olá, amados e amadas do Senhor. Nós estamos aqui novamente para falar com cada um de vocês que tem nos apoiado nesses vídeos, e gostaríamos de pedir que, se você está gostando desses vídeos, que você pudesse compartilhar, dê seu like, que pudesse cadastrar no nosso canal, para que nós pudéssemos enviar essa mensagem para onde Deus quiser que ela chegue. Amém? Quero te dizer que depois que eu conheci Jesus Cristo, a minha vida foi sendo transformada, sabe? Foi sendo mudada assim em várias maneiras. Muitas coisas mudaram, e hoje eu não digo mais, como eu dizia antigamente, isso que aconteceu foi uma coincidência, aquilo que aconteceu foi uma coincidência. Hoje eu vejo que não existe coincidência para Deus. Existe, sim, as coisas mais importantes que existem, que sem ser a coincidência, são as providências. Coincidência, às vezes a gente encontra com alguém e fala, eu encontrei com fulano lá no ponto de ônibus, eu encontrei com alguém assim, lá na esquina, mas foi uma coincidência. E a gente sabe que Deus não faz nada por acaso, nada acontece por acaso. Então, se não acontece por acaso, não é coincidência, é providência de Deus. E eu comecei a crer assim, que é providências de Deus. Porque eu comecei a entender que Deus não é Deus de coincidência, mas Deus de providência. E é isso que você tem que entender também junto comigo nessa noite, nesse momento. O povo estava no deserto, sendo guiado por Deus, e Moisés ia com eles. Havia uma nuvem que os acompanhava durante o dia. Essa nuvem era uma providência de Deus no meio do deserto, porque o deserto é um lugar muito quente. Então essa nuvem trazia sombra para o povo. Essa nuvem guiava o povo, porque quando a nuvem parava, o povo parava. Quando a nuvem continuava, o povo continuava. Por quê? Aquela nuvem era uma proteção. Era como se Deus estivesse ali através da nuvem, protegendo eles do sol e dando cobertura para eles. Dá para entender o que eu estou dizendo? Então, aí, essa nuvem era providenciada para fazer sombra para eles naquele deserto muito calorento. E no deserto, durante o dia, era muito calor. Então eles ficavam sob a proteção daquela nuvem. Proteção que era a providência de Deus, que acompanhava a vida deles, o andar deles, o caminhar deles. Quando a nuvem parava, era o sinal que eles deviam parar também. Só que à noite, no deserto, é muito frio. É ao contrário, é um lugar muito frio. Muito, muito frio. E Deus providenciou então uma coluna de fogo no deserto, que quando anoitecia, a nuvem sumia e dava lugar para a coluna de fogo que os aquecia do frio. Então eles não tinham frio, porque a nuvem aquecia. Aquela coluna de fogo servia como uma lareira para aquecê-los naquele frio do deserto. Então ali estava, aquela coluna de fogo aquecendo e iluminando a escuridão do deserto. Porque se era uma nuvem de fogo, ela clareava. Eu acredito assim. Ela clareava o meio da escuridão naquele deserto. Então Deus providenciava para eles maná do céu, Deus providenciava para eles água da rocha através de Moisés, Deus providenciava tudo que eles precisavam através de Moisés. Não é verdade? Você já deve ter lido isso na Bíblia, não é verdade? A caminhada desse povo no deserto com Moisés, tá? Só que teve um determinado tempo que eles tiveram vontade de comer carne. E Deus mandava água e pão. E eles queriam comer carne. Gostoso comer carne, né? Difícil uma pessoa que não gosta de comer carne, mas o povo queria carne. Então esse povo começou a reclamar. E com quem que eles foram reclamar? Foram reclamar com Moisés. Olha, Moisés, nós estamos cansados de comer pão, cansados de ficar bebendo água. A gente queria carne. A gente está com vontade de comer carne, né? Só água e pão. E tudo que eles falavam para Moisés, porque Moisés ia falar com Deus e Deus mandava a resposta para o povo através de Moisés. Então vamos ver na palavra de Deus lá em Êxodo, capítulo 16, versículo 11, diz assim, E o Senhor falou a Moisés dizendo, tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Fala para eles que entre as 2 tardes eles vão comer carne, e pela manhã eu vou fartar eles de pão, e eles vão saber que eu sou o Senhor, vosso Deus. E aconteceu que à tarde subiram codornizes e cobriram o arraial. Que glória! Já imaginou? Aquelas codornizes eram como se fossem galinhas. Era como galinhas hoje, né? E eram galinhas tipo comum na Europa, na Ásia, na África. Só que elas começaram a vir para o arraial, que chegaram a escurecer o arraial, diz a palavra. Elas tomaram conta do arraial, de uma altura que eles conseguiram pegá-las com a mão, para depois comer à
vontade, eles não queriam carne. Deus tinha enviado carne para eles. As codornizes receberam uma ordem de Deus para sobrevoar aquele lugar ali e eles irem pegando quanto eles quisessem para comer. Deus não ia deixar eles com vontade de comer carne. Deus poderia falar, não, eu não vou mandar carne para eles não, já tem tudo que precisa, não precisa comer carne. Mas Deus, como Ele é maravilhoso, como Ele é tremendo, Ele queria mostrar a glória dEle através daquele povo. E já que o povo queria comer carne, e era só assim que eles iam entender que Deus estava ali, porque não bastava a nuvem de fogo estar ali, não bastava a coluna de fogo estar ali, não bastava a nuvem estar ali, tinha que ter carne também, para provar que Deus estava ali. E às vezes Deus está fazendo coisas na tua vida e você, não, quero mais, você quer mais para provar que Deus está ali, porque aquilo que o profeta já te disse não adianta, aquilo que você está vendo também não adianta, você tem que comprovar com mais coisas. É preciso que você sinta, é preciso que você sacie a sua vontade de alguma coisa para você entender que Deus está no negócio. É assim, nós somos assim. Só que Deus deu ordem para aquelas codornizes, para aquelas galinhas, para aquele tipo de galinhas daquela época, e eles saciaram a vontade de comer carne, porque era demais, eles comiam quanto eles queriam, porque eles pegavam com as mãos lá e iam pegando aquelas galinhas. Eram carne, para comer à vontade, tá? Para que eles soubessem, o que é que nós lemos na palavra de Deus? Para que eles soubessem que Deus estava com eles naquele deserto. Onde já se viu? Lá no meio de um deserto aparecer codornizes, aparecer galinha voando para tudo quanto era lado lá para eles pegarem. Isso só pode ser coisa de Deus. E Deus fez isso para mostrar o quê? Que Ele estava ali. Porque jamais as codornizes iam sair do lugar que elas estavam para vir lá, ficar sobrevoando onde eles estavam só para eles pegarem as codornizes para comer. Então não dava para falar que não era Deus que estava fazendo isso. Porque Deus falou que eles iam comer carne, eles comeram carne. E a carne foi até eles. Eles tiveram que preparar, mas a carne estava lá, era só pegar. Estava lá. Deus providenciou tudo para eles. E você acredita que Deus já ouviu também as suas murmurações, as suas lamentações, as suas petições, os seus desejos? Você acredita nisso? Você acredita que Ele é um Deus de providência? Porque eu acredito. Porque eu já tive providência de Deus na minha vida de muito jeito. De muitas codornizes. E eu sei que você já teve também providência de Deus de alguma forma. E você sabe que foi providência de Deus. Porque quando é Deus que faz, a gente sabe que foi Ele. Porque é algo que não poderia acontecer normalmente. Acontece. Ali foi uma coisa sobrenatural que aconteceu. Então eles sabiam que quem estava ali era Deus de verdade. As codornizes não vinham passear ali por vontade própria, nem ficar de milhares e milhares correndo ali no arraial. Ah, se não fosse por ordem de Deus, se não fosse Deus que tivesse enviado, tá? E Deus está enviando providência para você nesse momento, e talvez você esteja aí perguntando agora assim, mas será que é mesmo? Será que eu estou recebendo mesmo? Mas eu quero profetizar sobre a sua vida neste momento. Eu quero, porque Deus me pediu nessa tarde que fosse feito assim. E quero providenciar para a sua vida e profetizar na sua vida sentimental, providências de Deus, para a sua vida financeira, providência de Deus, para a sua vida ministerial, providência de Deus, para a sua vida conjugal, providência de Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado. Porque quando Ele faz as coisas para você e para mim, Ele faz para que o nome dEle seja glorificado. Porque Ele quer que vejam que Ele é Deus. Ele gosta que vejam que o poder é dEle. Ele gosta de se manifestar entre os filhos dos homens para mostrar para todo mundo que Ele é Deus. Então não duvide. O que vai acontecer com todos aqueles que vai ver que está acontecendo com você, vai ser o seguinte, eles vão olhar para você e para mim e vão falar assim, só podia ser Deus. Porque se não fosse Deus, isso não tinha acontecido na vida daquela criança, daquela pessoa, daquela mulher, daquele homem, daquela jovem. Se não fosse Deus, essa criança não tinha nascido. Se não fosse Deus, esse cara estava morto hoje. Se não fosse Deus, essa mulher estava morta hoje. Se não fosse Deus, essa pessoa não existia mais hoje. Se não fosse Deus, se não fosse Deus, se não fosse Deus. Porque é coisas que só Deus poderia fazer. E se não fosse Deus, talvez você nesse momento não estivesse gerando um filho aí. Se não fosse Deus. Talvez você nem sabe, você pode estar gerando um filho agora. Talvez você não sabe, mas você pode estar com a providência de Deus na tua vida sobre um relacionamento, sobre alguém que você está esperando há tanto tempo, sobre uma resposta que você está buscando de Deus há tanto tempo. Deus está tomando providência, Ele manda te dizer nesse momento. Deus é Deus de providência, Ele toma as providências na minha e na tua vida para que Ele seja adorado, para que todo mundo saiba que Ele é Deus, que o Deus que você serve não é um Deus qualquer, é um Deus vivo, poderoso, que toma providências em relação aos seus filhos. E se você crê que Ele está tomando providência na sua vida, em qualquer área da sua vida neste momento, você diz aí onde você está, eu creio que Deus é Deus de providência. E se você crer, diz assim, ó, amém, eu creio. Você vai passar pelo deserto. Também passa pelo deserto. Mas você vai passar pelo deserto, sabe como? Cantando
pulando, louvando e adorando o nome do Senhor, porque quem passa pelo deserto do Senhor passa assim, tá? Isso que está fazendo falta para você, que tem te entristecido, tem entristecido sua alma, fica calmo aí, ó, porque ó, tem providência chegando. Essa é a palavra de Deus para você. Tem providência chegando agora aí para você. Você crê? Então recebe aí onde você estiver agora em nome de Jesus, ó. Recebe a providência de Deus para tua vida agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, porque aí você vai saber e todos que vão ver vão saber que quem fez foi Deus. Você não tinha capacidade de fazer nem de ter isso, mas Deus te deu a providência e isso aconteceu. Amém? Ó, chuva de bênçãos para tua vida, para tua história, para tua casa, para tua família, para os teus pensamentos, para tudo que você tem que colocar diante de Deus, tá bom? E fiquem na paz de Cristo. Beijo no coração de vocês. E ó, fui.